Olá, esse é o canal Disruptivo, em que a gente pode falar sobre política, religião ou qualquer outra coisa que tem para falar aí do momento. Eu estou vestido desse jeito porque eu cheguei de uma viagem lá do sul, eu moro no Rio de Janeiro. Eu vou dizer quais são as minhas conclusões. Na verdade, eu fui para dois lugares do sul, mas esse vídeo é mais ou menos um paralelo entre Rio de Janeiro e Curitiba. Embora eu tenha ficado pouco tempo em Curitiba, eu acabei pesquisando pra caramba. Ah, mais uma coisa. Esse é um canal em que eu tenho uma série que eu tô fazendo um tratamento capilar, né? Eu tô usando essa roupa em homenagem ao sul, né? Mas meu cabelo tá muito grande. Ele até tá fazendo tipo uma voltinha aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó. Eu falo fazendo uma voltinha no cabelo. Mas enfim, vamos lá. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, né? Eu moro no Rio de Janeiro há mais de 30 anos. Então, eu moro desde quando eu era pequenininho, criancinha. Não sou muito alto, mas continuo sendo um jovem adulto. E aí o que acontece? Já tem um tempo que eu tenho notado uma coisa. Eu moro sozinho tem mais ou menos um ano. E quando eu vim morar sozinho, né? Eu moro num apartamento bem pequeno aqui no Rio de Janeiro. É uma favela, por assim dizer. É uma favela menos favela do que as outras favelas, né? Não é morro nem nada, mas não deixa de ser uma favela. Aqui no Rio de Janeiro tem muito isso. Opa. Bom, e aí eu pago atualmente R$ 700 aqui para morar num quartinho. Basicamente é um kitnet, né? Tem cozinha embutida com uma sala que na verdade a sala virou meu quarto, né? É o local onde eu gravo os vídeos. E um banheiro. É só isso. São 25 metros quadrados, mais ou menos. Entre 25 a 28 metros quadrados, provavelmente é nesse sentido. São R$ 700. Aí tem mais a internet que eu pago, R$ 108. Tem mais a eletricidade, que quando eu não uso ar-condicionado vem por volta de uns R$ 80. Dei uns R$ 80. Que mais? Quando uso o ar-condicionado, naqueles momentos de calor absurdo aqui do Rio de Janeiro, que é por volta ali de janeiro, fevereiro, março, aí a conta já veio aqui R$ 400, 430, 300 e pouco, né? Eu acho que deve vir aí na faixa entre 250 a R$ 400, né? Você usando ar-condicionado. Eu trabalho em casa, então não dá pra ficar. Tipo, eu não vou lá pra algum outro lugar, né? E fico usando ar-condicionado de outro lugar. Eu mesmo tenho que bancar esse custo, o que é bem caro, por sinal. E eu comprei meu ar-condicionado quando, assim, tava bem quente, então o preço dele aumentou. Foi bem ruim. Bom, vamos lá. Eu fui para o sul, né? Eu fui primeiro para Gramado, uma cidade que meu Deus, você não tá no Brasil. Você não tá no Brasil. Gramado não é Brasil, tá? Então, tira isso da sua cabeça. As pessoas falam português lá, você paga os impostos do Rio de Janeiro, né? Porque Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os dois estados mais caros de impostos do Brasil. Beleza. E de lá, a gente voltou para o Rio de Janeiro, eu fui com os amigos. Então, quando a gente voltou, para não chegar muito tarde, passar pela, acho que é Serra do Cafezal, alguma coisa assim ali de São Paulo, e chegar no Rio de Janeiro muito tarde, então a gente resolveu dormir em Curitiba. Chegamos em Curitiba, deveria ser umas 3 da manhã, então a gente dormiu, acordou e fomos visitar a cidade, né? Passamos um dia inteiro visitando a cidade. E nisso, deu para perceber algumas coisas em Curitiba, e aí daí a minha revolta com o Rio de Janeiro, tá? Primeiro eu vou falar de Curitiba e depois eu digo o que eu acho, assim, o que é a sensação que eu tenho do Rio de Janeiro. Curitiba é uma cidade que parecia São Paulo, uma parte de São Paulo. Não, calma aí. Não é bem essa expressão. Por exemplo, é que tem várias partes de Curitiba, né? Não é uma cidade grande, mas a sensação que eu tenho é que foi uma cidade toda, toda bem construída, mas que pressionaram, apertaram ela assim, sabe? Aí ela foi ficando mais compactada. Então, assim, se você notar no mapa de Curitiba, ele é todo divididinho, né? Todo dividido, todo bem planejado, né? Tudo cheio de quarteirões, ok, assim, tipo, legaisinhos. É uma cidade que tem bastante árvore, ela bastante natureza, assim, as pessoas lá, elas falam com sotaque do sul, né? Pelo menos as pessoas que eu vi. A primeira impressão que eu tive quando eu fui comer um café colonial lá no centro da cidade, que eu não lembro o nome do lugar, desculpa, eu paguei R$ 17 para comer infinito. E é um café colonial incrível, assim, com um monte de coisa, um ambiente muito legal. Pô, por R$ 17, cara, não é tão caro assim, sabe? Tipo, pra quem tá acostumado aqui a pagar as coisas no Rio de Janeiro, mano, eu paguei R$ 13 numa quentinha. Cara, pô, mais R$ 4 eu faço um café colonial. E se você quiser ficar 4 horas lá no local, você fica 4 horas comendo. Tipo, incrível, né? Com Wi-Fi, tudo legal. Bom, e eu lembro de ter falado com esse dono, com o dono desse local, fui dar os parabéns, né?
tava lá pegando alguma coisa pra comer. Aí eu, pô, com licença, você que é o dono aqui? Aí ele meio que, sim, sim. Pô, tá de parabéns, muito bom o ambiente. Ah, obrigado, obrigado. Meio assim, distante, né, de início. E eu falei, beleza, tá bom. E sempre lembrando que me disseram que Curitiba o pessoal é meio fechado, né? Tá bom. E nisso voltei lá pra minha mesa, continuei conversando com os meus amigos, a gente tendo várias ideias de coisas pra fazer, e já falando como o Rio de Janeiro é horrível, né? Assim, questão de... não é a parte estética do Rio de Janeiro, como os lugares mais naturais, Floresta de Juca, nesses lados assim, tá? Eu tô sem roteiro, tô falando aqui pra falar. Sim, só consultando a minha memória. E nisso, a gente falando dessas coisas, né, que é do lado negativo do Rio de Janeiro, não do lado positivo, que é quando você começa a pensar em mudar, você só fala no que é negativo. E nisso a gente terminou de comer, ficamos ali umas 2 ou 3 horas no local. Fomos muito bem atendidos, por sinal. O banheiro estava limpinho. Na hora de fazer o pagamento, eu reforcei, né? Pro dono, era o dono que estava lá recebendo o dinheiro. E eu falei, olha, parabéns. Eu acho incrível como você consegue, com R$ 17, fazer um ambiente legal desse. Acredito que aqui os impostos sejam menores, né? Do que lá no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E que ainda traga lucro para você. E nisso ele se mostrou mais aberto e começou a conversar. Aí foi uma simpatia legal, né? Eu acho que carioca a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue, né? Falar ali com as pessoas, nosso jeitinho ali de trocar uma ideia com todo mundo. Mas lá eles de fato respeitam mais o espaço um do outro, né? São mais educados e tal. E esse tipo de ambiente de pessoas mais educadas é muito legal. Eu tô acostumado a morar, como eu te falei, no Rio de Janeiro, né? Então aqui é uma favela. Pessoal, fala comunidade. Mano, é uma favela, tá? Tipo assim, é um ambiente onde o chão fica sujo, tem uma porrada de fio passando na parte de cima, né? Você olha assim pra cima, cheio de gato. Quer dizer, agora menos gatos, porque a Light veio aqui e arrumou tudo. Mas, enfim, arrumou tudo. A única companhia de eletricidade do estado arrumou. É óbvio que isso é um monopólio. E onde há monopólio, a gente sabe que dá problema. Você sabe disso. Bom, enfim. E aí nisso. Deixa eu perder aqui a linha de raciocínio. Rio de Janeiro, pá, falando essas coisas todas. E eu falei que foi muito legal o que ele fez, né? Então, aí ele se mostrou mais aberto, conversou pra caramba. A gente ficou conversando pra caramba. Eu, mais 3 amigos e o dono do estabelecimento. E eu já tenho essa visão meio, tipo, sabe, eu gosto de falar com empreendedores. Eu acho muito legal as pessoas que foram lá e resolveram meter a cara e abrir um negócio. Isso é tipo são tipo heróis, sabe? Essas pessoas que fazem são heróis. Aí beleza, chegaram pessoas pra poder pagar, né? Todo mundo muito bem vestido, porque como lá é mais frio, né? Por exemplo, eu tô aqui. Aparentemente eu estou bem vestido. Parece muito mais bem vestido do que o normal do Rio de Janeiro. Ninguém foi usando essa roupa aqui. Não é à toa que eu tô usando uma camisa, tá maior calor, 30 e poucos graus lá fora. Mas as pessoas naturalmente estão mais bem vestidas, sabe? Dependendo do dia. Então estão usando cachecol, estão usando ali uma touca, né? Que nem essa aqui. E aparenta ser mais bonito, sabe? A sensação é de estar num lugar de pessoas mais educadas. E quando você trabalha e quando você sente o peso de como é pagar as contas, a gente acaba dando valor, né? Esse papinho aí de burguesia, cara, enfim. Tem gente que ainda acredita nessa rivalidade entre ricos e pobres, brancos e negros, mas deixa eu voltar aqui ao assunto, que não é o foco do vídeo é isso. E nisso eu notei partes da cidade são pichadas, isso eu notei, principalmente naquele Largo do alguma coisa, eu não decorei o nome. Largo do... Caraca, esqueci o nome. Mas é como se fosse, eu senti como se fosse um pouco o centro do Rio de Janeiro, só que tudo mais compactado, assim, né? Então, Largo da Batalha, eu acho que é isso, Largo da Batalha. Eu vi pichações, eu vi pessoas moradoras de rua, bem menos, mas vi. Como é uma cidade em que tem bastante. Como tem a Universidade Federal do Paraná, eu também vi, tipo, é como se fosse uma cidade mais moderna mesmo, diferente de Gramado, que eu fui. Gramado foi uma cidade muito mais família, muito mais casal, né? Eu vi muito mais, quer dizer, eu acho que eu só vi casal hétero, não lembro de ter visto nenhum casal homossexual lá. Já no Paraná não. E eu não tenho nenhum tipo de preconceito com isso. Whatever, faça o que você quiser da sua vida. Mas já no Paraná, eu já notei, tipo, casais, né? Homossexuais, vi vários casais de meninas passeando e tal, se gostando lá, ficando à vontade, de boa.
Eu também não tenho problema nenhum com isso, acho que as pessoas têm mais é que serem felizes mesmo. Eu só não quero a ideologia cultural de gênero ali aplicada na nossa cara, esfregar na nossa cara, é só respeitar o outro, não precisa dessas palhaçadas todas. E aí eu falei, caraca, é diferente essa cidade, né? Mas muito. Parece otimizada, né? E eu fui num lugar, caracoles, nesse dia que a gente ficou, lá em Curitiba, eu fui num lugar chamado. Deixa eu lembrar aqui. Praça do Japão. Praça do Japão. Primeiro. Tá. Deixa eu falar isso. Eu tô. Como eu te falei, eu não estruturei nada, então tá vindo aqui da memória, tá? Me desculpe. Quando eu cheguei no Paraná, a sensação que eu tive. Então, só dando voltando só um pouquinho a nossa história aqui do vídeo. Quando eu cheguei no Paraná, foi de madrugada e eu falei, caraca, tudo escuro e tal. Eu não lembro nem o bairro que a gente chegou, mas era um bairro assim que não era iluminado. Pô, tudo escuro, lugar esquisito, meio feio. E sei lá, aí quando a gente acordou, né, dormiu, acordou, falei, ok, agora com a luz do sol ficou mais bonitinho. Deu pra ver uma vista bonita da coisa. Falei, legal ali, né, onde a gente ficou. Que eu não lembro se foi Água Clara, se foi Xaxim, eu não lembro qual era o nome do bairro, mas parecia legal, né? Vocês ouviram aqui gritando? Essa gritaria a gente não tem lá, né? É bem favela mesmo onde eu moro. As pessoas começam a colocar música alta, vizinho gritando, é horrível isso. Eu já não aguento, né? Mas ter que pagar pra isso, né? Pra pagar pra isso é melhor pagar um pouquinho mais e você ter paz. Mas voltando, aí achei meio feio. Aí quando a gente passou lá no largo eu acho que é esse o nome, Largo da Batalha, eu realmente não lembro. Eu já achei assim meio estranho, mas tudo bem, ok, as pessoas estão lá, ok, estão vivendo. Aí depois eu fui lá na Praça do Japão, que nem eu falei. Quando a gente chegou na Praça do Japão, que a gente foi de Uber, desci assim, aí eu olhei e falei, cara, esse bairro aqui é diferente. Aí já vai o povo gritar aqui. Esse bairro aqui é diferente. Tem alguma coisa diferente nesse bairro. Aí eu fui andando um pouco mais, eu olhei a Praça do Japão, assim, Praça do Japão. Falei, caraca, aí ficou diferente. Aí já era um lugar assim maneiríssimo, com tipo um monte de árvores. E no meio de um monte de prédios, e os prédios todos bonitos, assim, tipo modernos. Falei, caraca, que é isso, mano? Aí eu pirei. Aí eu falei, não, calma aí, agora eu gostei. Aí comecei a tirar um monte de foto, fazer um monte de story ali. Falei, caraca, que legal, pá, não sei das quantas. Ah, moleque, tipo assim, é um oásis. Falei, cara, sério. E nisso eu sentei, pude, tipo, ficar à vontade, conversar. Sério, as pessoas gritam muito aqui, cara, é muito chato isso. E começar a conversar com os meus amigos, cara, esse lugar é muito bonito e tal. E nisso meu amigo tava jogando Pokémon. A gente fiz mais alguns stories, né? Aí de repente chegou um cara assim, bem japonesinho assim. Pô, com licença, você tá. Isso o paranaense, tá? O Curitibano, aliás. Aí você que é lá do encontro aí dos Pokémons e tal. Aí ele, não, não. Aí eu olhei pra ele e falei, não, mas a gente tá aqui de passagem, mas agora a gente pode conversar. Aí, né, aquele jeito meio carioca meu. Pô, podemos, a gente ficou batendo papo com eles, eu fiz um milhão de perguntas. Aí nisso, a Praça do Japão tem. Passam assim, aqueles ônibus vermelhos que são tipo o BRT daqui do Rio de Janeiro. Aí, passando assim o tempo todo, sabe, eles têm. Eles não são igual o BRT que é biarticulado, né? Tipo, não é só uma parte, aí tem uma articulação e outra parte. Eles são três, sabe? É como se fosse um ônibus bem maior. E eu não sabia nem qual era o preço, né? Nem perguntei lá. Mas eu li aqui rapidinho, não sei se esse preço está atualizado, tá R$ 4,50. Aqui no Rio tá R$ 4,05 a passagem. Ok. Parece que tem um cartão que você usa o cartão a cidade toda, eu realmente não sei. Esse vídeo é de primeira impressão mesmo, né? Bom, e aí a gente ficou batendo papo lá umas 2 ou 3 horas com o Sheng e o Dental, é isso, né? Eles têm um grupo lá K-pop. Não é muito meu estilo, mas o papo ali era legal, porque eu sempre cresci jogando, né? E então é fácil você estabelecer uma empatia com quem joga também. Você vai começar a conversar e tal, maneiro pra caramba. E beleza, eles tiveram que ir embora e eu fui no Empório da Liberdade, que é uma espécie de. Eu não sei se é uma lojinha que vende vinhos, queijos e pequenas coisas assim, que o Rafael Lima do canal Ideias Radicais, se você não conhece, né, procurei depois Ideias Radicais, talvez seja impactante para você, né, o que ele tem a dizer, mas e ele acaba divulgando essa lojinha, né, que deve ter, sei lá, uns 6 meses, 9 meses mais ou menos. Enfim, eu dei uma olhadinha, né, fui lá para ver se ele tava lá e tal. Bom, não tava, de qualquer forma. Fica num lugar chamado Água Clara, Santa Clara, Água Verde, eu não lembro. Eu acho que é isso, Água Verde. Eu acho que esse é o nome. É, muito nome diferente, né? Eu só fiquei um dia, não deu pra decorar tudo.
E achei muito maneiro, assim. Falei, cara, que irado e tal. O preço das coisas, preço ok, né? Não era nem muito barato nem muito caro. Descobri que para morar lá, existem alguns bairros que são mais baratos, outros mais caros. Aí você para pra pensar. Se você estiver assistindo esse vídeo e for de Curitiba, em que bairro se alugam casas por R$ 700? Ou casa, ou apartamento, sei lá. Eu acredito que, com certeza, acredito e já é certeza, que o bairro que eu escolhesse morar lá, eu falei escolher porque eu já estou quase decidido que eu tenho que me mudar para Curitiba. E por R$ 700 eu pago alguma coisa bem melhor do que eu pago aqui no Rio de Janeiro, no meio da favela. Ah, é perto do mar? É. Mas, cara, quem trabalha muito dificilmente vai na praia. Eu acho que é uma pequena porcentagem de pessoas que vem, turista, sei lá. Tá bom, agora vamos falar do Rio. Eu tenho muito mais coisa para falar de Curitiba, tá? Mas eu só fiquei um dia, então a minha experiência foi muito focada ali em fazer pergunta, em observar como é que é a cidade, esses pontos, né, que tinham pichação, outros que tinham gente pedindo dinheiro, mas que não era toda hora, sabe? Foi bem menos, diferente do Rio. No Rio você chega, você já, entendi, tô no Rio. E o calor absurdo, sendo que lá é frio, né? Então, você anda mais agasalhado. E é mais bonito, sei lá, não sei, cara. Eu tô aprendendo ainda sobre Curitiba. Espero fazer outros vídeos indicando coisas mais específicas, eventualmente quando eu morar lá. Tomara. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade quente, abafada. Hoje, quer dizer, eu cheguei ontem, né, de Curitiba, e hoje, quando eu saí de casa, cheguei ontem à noite de Curitiba, hoje, quando fui sair de casa para poder pegar um almoço, tomara que não tenha nenhum caroço de feijão aqui no meu dente, que eu não fiquei verificando isso antes de gravar, eu já senti o calor. Falei, caraca, era calor desse jeito. Você meio que dá uma esquecida quando você tá em outro lugar, sabe? Aí o caraca, era calor, mano. Aí fui lá, comprei as coisas que eu tinha que comprar, voltei aqui, almocei e tô aqui gravando esse vídeo para te dizer que Rio de Janeiro, no meu ponto de vista, não é uma cidade legal de morar. As pessoas ficam gritando, principalmente onde eu moro aqui, né? A experiência da cidade não dá para se resumir a minha experiência, porque eu já morei a maior parte dos lugares que eu morei eram lugares pobres, né? Nunca morei num bairro tipo Ipanema, Copacabana, um bairro assim, mas, né? Eu já morei na Barra, mas era quando eu tinha 12 anos de idade, há 20 anos atrás isso. E acho que muita coisa mudou lá, né? Muita coisa cresceu, evoluiu, mas de forma geral não. Então a sensação que você tem aqui no centro da cidade é de desconforto. Você não pode sair com o seu celular na mão, sabe? Isso eu podia fazer lá em Gramado, eu pude fazer em Curitiba tranquilamente nas partes que eu passei. Me disseram que existem partes lá que não é muito legal você sair com o seu celular na mão, mas de forma geral parecia, né, pelo que eu estava vendo ali da cidade, que você tem alguma liberdade a mais. Eu vi até pessoas aqui no YouTube que gravaram um vídeo no meio da rua. Eu falei, caramba, não se faria isso com essa facilidade no Rio de Janeiro, né? Tem um canal chamado Oliver Noronha, que é um cara carioca aqui também. E ele tem feito alguns vídeos gravando no Rio de Janeiro para dizer que o Rio de Janeiro talvez não esteja tão violento assim. Eu gosto dos vídeos do Oliver, mas eu tenho que discordar disso dele. O Oliver é um cara alto, um cara que passa uma imponência de que dificilmente seria assaltado, né? Mas pessoas comuns, normais, mulheres, que aparentam ter mais fragilidade, elas são muito vítimas disso. Eu até hoje não fui assaltado aqui no Rio de Janeiro, né? Mas eu também não sou um cara que fica, sabe, saindo, curtindo a noite, nem nada. Eu sou bastante caseiro. Eu, como te falei, moro num lugar, sempre, várias vezes morei, né? Sempre, quase sempre, morei em comunidade. Então, morar em comunidade, dificilmente vai ser assaltado em comunidade. Você vai ser assaltado nos bairros mais nobres, né? Copacabana, que um dia já foi visto como um grande ícone ali de cultura e esse tipo de coisa, cara, sinto muito. Você passar de Copacabana ali 7, 8, 9 horas da noite, você já fica com um puta cagaço de ficar andando com o celular, né? Eu tenho um amigo que ele comprou um outro celular para poder andar com o celular ruinzinho na rua e deixar o celular bom em casa. Sinceramente, por mais que as pessoas digam assim, não, você tem que se adaptar ao Rio de Janeiro, beleza. Trânsito aqui é infernal, infernal. Se você quiser ali sei lá, do Leblon para o Recreio, 7 horas da noite, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Se tiver de carro, não vai conseguir. Talvez estivesse de BRT, talvez pegando metrô, sai de um ponto para o outro, mas você não vai conseguir. Pelo menos ali 1 hora e meia no trânsito. Tem gente que se acostuma? Tem. Mas eu gosto de pensar que isso aqui é uma Matrix. É quente, é caro, é inseguro. E quando você sai dessa Matrix e visita outros lugares,
Eu que não tenho filho e nem tenho esposa, moro sozinho, trabalho por conta própria. Sério, você começa a pensar com mais, sabe, com a mente um pouco mais aberta, assim. Talvez eu não precise ficar aqui. Talvez, sabe? Se você quiser aqui, por exemplo, se eu quero comprar alguma coisa no mercado, eu tenho que ir nos mercadinhos aqui perto. Tudo bem. Você compra, você consegue viver com os mercadinhos aqui perto. Mas eu não tenho lazer. Onde eu moro eu não tenho lazer. Se eu quiser lazer, eu tenho que ir pro Bosque da Barra. O Bosque da Freguesia é horrível. É horrível lá, tipo, é quente. Todos os bosques são muito quentes, então você fica lá e daqui a pouco você tá suando. Não que calor seja ruim. O calor. No frio, a tendência das pessoas é se manterem um pouco mais espirrando, né? Resfriados e tal. Mas ao mesmo tempo, o frio ele traz uma certa elegância, uma certa educação. Eu não sei se é isso. Eu não sei, deve ter algum lugar frio que as pessoas não são educadas. Pronto, Rússia. A Rússia as pessoas não é, mas lá tem praticamente um comunismo lá instalado. Mas isso não tem nada a ver aqui com o assunto, eu só tô divagando. Entende onde eu quero chegar? Quando você tá no Rio de Janeiro, você tá acostumado a ficar na Matrix, você tá acostumado a pagar caro, você tá acostumado a ser maltratado. Né? Quer dizer, não é maltratado numa loja, mas você não é tão bem tratado quanto você é tratado numa cidade dessa, mais capitalista, entende? Numa cidade dessa que as pessoas gostam de dinheiro e para receber dinheiro elas têm que te tratar muito bem. Você entende? É diferente, é. E você volta com. Sabe, tu olha assim as coisas e fala, caraca, mano, o que tá me impedindo de ir embora? O que tá me impedindo de ser mais feliz num lugar que tem mais a ver comigo? A gente começa a pensar isso, mano. Você fica puto de ficar pagando as coisas, sabe? É... Aqui, por exemplo, tem um bairro aqui perto que da última vez que choveu, alagou e entrou água na minha casa, né? Minha mãe tem uma casa, também é minha, mas né, eu deixo lá pra minha mãe, ela recebe o aluguel disso e eu me viro trabalhando do meu jeito aqui. Cara, entrou. Tudo bem que foi uma chuva muito sinistra, mas entrou água até a metade da cintura das pessoas. Eu nunca tinha entrado água nisso, sabe? E o bairro, por quê? Porque cada vez mais foi colocando mais favela em volta, mais gente, mais. Tudo desorganizado, mano. E as coisas aqui no Rio de Janeiro são todas longe. Funciona muito bem quando você tem carro, mas o carro você vai enfrentar o trânsito. Lá em Curitiba tem tudo ciclovia, você paga um transporte, vai pra qualquer lugar da cidade praticamente, se precisar pega um Uber. É uma cidade que eu senti assim, eu não preciso ter carro pra vir morar aqui. É diferente de... Não que o Rio de Janeiro seja obrigatório você ter carro, dá pra fazer muita coisa, mas é muito ruim por causa de trânsito, é tudo caro, é tudo abafado. Eu já tô numa fase em que eu tô vendo muito problema. Não é mais uma cidade pra mim, sabe? Não é mais um lugar em que eu sonho, nossa, caramba, quero comprar uma casa no Recreio dos Bandeirantes, ou sei lá, quero comprar uma casa no Recreio, alugar, pô, ficar de frente pra praia. Não é isso, sabe? Eu quero ser bem tratado, eu quero estar numa cidade em que eu não preciso gastar rios de dinheiro com eletricidade de ar-condicionado. O Paraná é frio, então provavelmente lá se usa aquecedor, como eu vi usando aquecedor na pia. É a primeira vez que eu vi isso, cara, na pia da cozinha. Tem um aquecedor na água, então na torneira, você liga, aí a água sai quente. Eu falei, caraca, eu nunca vi isso, porque aqui a gente não precisa disso, né? Calor aqui no Rio de Janeiro é tipo agora, 32, 35 graus. É o calor. E aí quando vai ficando 18, 20, assim, que é difícil, né? 20, 22, você já tá usando um casaquinho ali, ó, tá frio. E na verdade isso não é frio perto do que eu vi lá. Então essa é a minha primeira impressão de Curitiba e te passar também essa visão do Rio de Janeiro de alguém que tá cansado já de morar numa cidade e que eu sempre ia nos bosques aqui no Rio de Janeiro, devo ter ido nos 15, 20 bosques aqui na época que eu tinha moto e agora já tô desgostoso, sabe? É horrível. É isso. Se você tiver qualquer opção aí a mais para colocar uma observação, fica à vontade. E quem sabe o próximo vídeo eu tô até gravando lá em Curitiba com outras opiniões, né? Valeu, tchau, tchau.